Pessoal, por causa de um mau posicionamento da câmera, nesse vídeo ficou cortado o topo da cabeça, mas a qualidade do roteiro continua excelente. Eu peço que você veja o vídeo mesmo assim. Olá, meu povo, eu sou Eduardo Vitório e hoje a gente vai aprender sobre CPI. Você vai ver o vídeo mais completo que você vai encontrar sobre CPI, para a partir desse momento você saber como faz uma CPI, a quantidade de gente que precisa, o que uma CPI pode fazer, o que ela não pode fazer e o que é feito com esse bendito relatório final. Estamos falando de CPI atualmente, CPI da Covid, e a gente precisa entender que CPI não nasceu hoje e que nem toda CPI dá em pizza. E ao final desse vídeo você vai saber tudo sobre CPI usando apenas uma mão, eu garanto. Porém, para falar de CPI, a gente vai ter que falar sobre essa tal de política. Pessoal, a história da CPI no Brasil é antiga. Ela começou lá em 1952, no governo Vargas. De lá para cá, 52 das primeiras 80 CPIs não deram em nada. Famosa pizza. E isso aí começou a gerar aquela ideia de que toda CPI dá em pizza. Porém, lá em 1988, quando a gente fez a Constituição Cidadã, a Constituição de 88, a CPI ganhou mais força e aí as coisas começaram a ficar diferentes, menino. O que acontece? Em 1992, a gente teve a famosa CPI do PC Farias, que gerou o impeachment do presidente Collor, então presidente da República. Em 93, no ano seguinte, a gente teve a CPI dos anões do orçamento, levou à cassação do mandato de 6 parlamentares e a renúncia de outros 4. Em 2005, nós tivemos a famosa CPI dos Correios, que descobriu o mensalão e que gerou a primeira prisão por crime comum de membros do alto escalão do governo. Isso nunca tinha acontecido antes. Em 2015, nós tivemos a CPI da Petrobras, que gerou o escândalo da maior roubalheira já vista até então no Brasil. Então CPI nem sempre dá em pizza e CPI sim serve para alguma coisa. Se você é do tipo que acha isso, tira isso da sua mente. Antes de começar, eu já vou dizer o seguinte, eu deixo todas as minhas fontes aqui na descrição do vídeo, porque o meu interesse é que você entenda o que eu entendo, e não que você acredite no que eu falo. Eu não quero que você seja um seguidor, eu quero que você seja um pensador. Você vai ler as mesmas fontes que eu e vai poder debater com as pessoas com conhecimento de causa. A mesma fonte que o jornalista usa, a mesma fonte que o advogado-geral da União usa, que o presidente da República usa, que os ministros usam, você vai ter acesso. Porque meu objetivo é fazer você aprender a pensar sozinho. A CPI é como uma árvore com cinco galhos, e você vai lembrar de cada um desses. O primeiro, para a CPI ser legal. A CPI é uma comissão parlamentar de inquérito. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela é uma comissão, ela é um grupo pequeno de pessoas que se juntam para poder debater um fato determinado. Isso é muito importante. A gente vai falar dele mais tarde. Parlamentar quer dizer que é formada por parlamentares. Olha o Minuto Político se você não sabe o que é parlamentar, mas já te adianto que é qualquer pessoa eleita para trabalhar numa casa legislativa. Então, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador é parlamentar. De inquérito, quer dizer que o objetivo da CPI é investigar. Investigar o quê? O fato determinado que a gente falou lá no início. A CPI, então, não julga, a CPI não condena e a CPI não prende, a não ser em flagrante delito. Por isso você também pode imaginar que a CPI não libera verba para compra de remédio, igual teve um senador falando aí esses dias, e CPI também não compra vacina. A CPI é uma comissão de investigação. Tudo isso ela precisa para ser legal. O segundo passo é o requisito, essa é a letra R, na linguagem brasileira de sinais. Os requisitos é o que está na Constituição que diz que é preciso para a CPI ser formada. Onde é que está isso? Artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, você consegue na internet. A Lei 1579 de 52 também fala a mesma coisa no seu parágrafo 2º, salvo engano. O que é preciso? Isso aqui é bastante importante você saber. A CPI precisa de 3 coisas. É meio besta. Você já ouviu falar que 6 é o número da besta? Então 3 é algo meio besta. Primeira coisa, ela precisa de fato determinado. Olha ele aí de novo, olha de novo. Fato determinado quer dizer que o fato tem que ser específico, ele não pode ser genérico. Por exemplo, a gente não pode ter uma CPI para investigar a corrupção no Brasil, porque é fato amplo. A gente não pode ter uma CPI para investigar
todos os contratos feitos pelo governo federal de 100 anos para cá, porque é fato amplo, o fato tem que ser determinado, tem que ser um fato específico. Por exemplo, a CPI da Covid é como o governo federal está lidando com a pandemia de Covid. A CPI dos Correios investigava um fato ocorrido nos Correios. Na CPI da Petrobras, os contratos entre a Petrobras e uma determinada empresa. Então o fato é determinado. O fato determinado, ele tem que ser um fato de interesse público ou de relevância pública. Então o fato particular não importa. Por exemplo, o diretor da empresa tal, que é particular, fez um contrato com o diretor de outra empresa que é particular. Teve dinheiro público nisso? Não, então isso não é importante para fazer CPI. O fato tem que ser público se a CPI for a nível federal. Congresso, Câmara dos Deputados, Senado Federal. Tem que ter relevância regional se for uma CPI estadual, feita na Assembleia Legislativa. E relevância local se for uma CPI feita no município, na Câmara Municipal. Ainda dentro do fato determinado, entra aqui uma coisa muito importante que é o princípio federativo. O que isso quer dizer? O princípio de que nós temos município, estado e união. E eles são independentes entre si. Então, a União não entra em assunto do município, o município não entra em assunto da União, o Estado não entra em assunto da União, o Estado não entra em assunto do município. Isso chama princípio federativo. Por causa disso, tem um entendimento de que uma CPI federal não pode investigar o município, não pode chamar prefeito, por exemplo, não pode investigar o município, não pode investigar o Estado, porque quem tem que investigar o município é uma CPI da Câmara Municipal e o Estado, quem faz a investigação, é uma CPI da Assembleia Legislativa. Por isso que uma CPI federal não pode, por exemplo, chamar um governador, não pode chamar um prefeito, não pode fazer uma investigação dentro de um município, dentro de um Estado. Se isso for feito, tem como, inclusive, entrar com uma ação no STF para anular isso, porque é inconstitucional, é contra um preceito fundamental. O nome dessa ação é até a DPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Inclusive, o Senado, que é onde está tendo uma comissão agora, a comissão da Covid, tem lá no seu artigo 146 do Regimento Interno dizendo que não se pode investigar estados e municípios. O segundo ponto, meio besta, é o prazo determinado. A CPI não pode durar para sempre, ela tem que ter um prazo para terminar. Esse prazo não fica específico na Constituição. Você lê lá o artigo 58, parágrafo 3º, não fala que prazo é esse. Então esse prazo acaba sendo regimental, como muita coisa na CPI. O que é regimental? Quer dizer que a resposta está no regimento interno da Casa Legislativa. Regimento interno da Câmara Municipal, regimento interno da Assembleia Legislativa, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Congresso Nacional. Então, você vai ter que olhar o regimento interno da casa que você está procurando a CPI, beleza? Na Câmara dos Deputados, por exemplo, existe no regimento uma ideia de que você só pode ter 5 CPIs por vez. Então, se você tiver 5 e alguém abrir a sexta, essa sexta tem que entrar na fila. Na Câmara, a duração de uma CPI é de 60 dias, podendo ser prorrogado. No Senado também tem uma duração, geralmente 90 dias, e pode ser prorrogado. Mas o interessante é que essa prorrogação, que pode acontecer várias e várias vezes, não tem que ser levada até o plenário da comissão e o plenário vota. Mas existe um limite dessa prorrogação, senão o prazo não seria certo. O limite é uma legislatura. O que é uma legislatura? É o período que começa o mandato dos membros daquela casa até o fim do mandato dos membros daquela casa. Por exemplo, a CPI da Covid, ela começou nessa legislatura, que começou em fevereiro de 2019. Ela pode ir até fevereiro de 2023, que é quando termina a legislatura. Depois disso, ela tem que acabar. No município, por exemplo, que tivemos a eleição em 2020, a legislatura começou em fevereiro de 2021 e vai até fevereiro de 2025. Então é sempre bom você olhar a legislatura da casa em que você está fazendo essa pesquisa sobre CPI. E o terceiro e último ponto do fato determinado é a assinatura. Tem que ter a assinatura de 1/3 dos membros da casa. 1/3 do Senado, 27 senadores. 1/3 da Câmara dos Deputados, 171 deputados. Na Assembleia Legislativa, você vai fazer também o cálculo de 1/3. Câmara Municipal, também 1/3. Se for no Congresso Nacional, precisa de 1/3 dos deputados e 1/3 dos senadores, conjuntamente. Eles têm que assinar um requerimento, esse requerimento vai ser publicado no Diário do Congresso Nacional, Diário da Assembleia Legislativa, para tornar público que aquelas pessoas
querem uma CPI sobre aquele determinado tema, que é o fato determinado, por prazo certo. E o prazo certo é dado, 90 dias, 60 dias. E chegamos no terceiro galho da nossa árvore, o I de instauração. É quando a CPI é instaurada. Lembra do requerimento que foi feito, foi assinado por todo mundo, com um fato determinado para certo? Pois bem, esse requerimento é entregue para o presidente da mesa daquela casa, ou a presidente. Tem vídeo no Minuto Político falando o que é mesa, o que é presidente. Dá uma olhada porque vai ser muito bom para você. Como a CPI é instrumento da minoria, está lá no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, o presidente ou a presidente da mesa tem a obrigação de instaurar a CPI assim que pegar ela e olhar, opa, fato determinado, prazo certo e todas as assinaturas de 1/3. Tem que instaurar. Obrigado. Isso se chama ato vinculado. Quer dizer que a pessoa não tem a opção de pensar se vai, quando. É igual quando você vai tirar a carteira. Você passou na prova de direção, passou no exame escrito, acabou, não tem mais o que fazer, não, tem que tirar a carteira. Era uma vez. Porém, acontece casos de o presidente ou a presidente pegar o requerimento e falar que não vai fazer. Enrolar e coisas assim. Nesse caso, há uma judicialização. O que é isso? É quando as pessoas vão no Supremo Tribunal Federal e pedir ao Supremo que mande executar a lei. Veja bem, muitos jornalistas colocam isso errado. O Supremo não manda instaurar a CPI. O Supremo manda executar a lei. A lei manda executar a CPI. Por exemplo, vamos supor que você aí que está me escutando, você é senador, senadora, você fez um requerimento, tá lá, todas as 27 assinaturas, tem o fato determinado, tem o prazo certo, você entrega para o presidente da mesa, tá tudo lá, tem a lei, artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, basta o presidente instaurar a comissão, ele não instaura. Você é obrigado a ir no STF. O STF, que tem o dever único e exclusivo de defender a Constituição, fazer ela ser cumprida, fala, qual que é o pepino aí? O pepino é que todos os requisitos foram preenchidos e o presidente não quer instaurar a comissão. Peraí, deixa eu ver aqui. Tem prazo certo? Tem. Tem fato determinado? Tem. Tem assinatura de 1/3? Tem. Pô, a Constituição é clara, tem que instaurar. Instaura-se a CPI. É uma ordem judicial de cumprir a lei, não de instaurar a CPI. Fique esperto, porque isso dá a impressão de que você tem um poder entrando no outro e é a mais pura balela e muita gente usa isso para poder passar mal baba de cabo no seu ouvido e dizer que as coisas estão sendo feitas de forma errada. Saiba como funciona. Quarto galho da nossa árvore. Lembra que quando você casa você não coloca um anel nesse dedo? E a partir do momento que você casa tem coisas que você não pode fazer. E agora a gente vai falar das coisas que a CPI não pode fazer. A CPI, como diz lá no artigo 58, parágrafo 3º, a CPI ela tem poderes próprios das autoridades judiciais, mas a CPI não tem todos os poderes das autoridades judiciais. É mais ou menos o seguinte, a CPI ela tem mais poder do que a polícia, mas ela tem menos poder do que um juiz. Nesse intervalo de poder entre a justiça e a CPI, a gente chama de reserva do judiciário, que são coisas que só o judiciário pode fazer. A CPI não pode. Se a CPI quiser aquilo, tem que pedir para um juiz. O juiz tem que deixar para a CPI poder fazer. E que coisas são essas? São as 8 coisas que a CPI não pode fazer. 8. Primeira coisa que a CPI não pode fazer. A CPI não pode quebrar sigilo telemático e sigilo de comunicações. Basicamente, a CPI não pode pôr um grampo no seu telefone e escutar suas conversas, nem abrir o seu aplicativo de mensagem e ler conversas. A CPI não pode fazer isso. Só a justiça pode determinar. A CPI também não pode pedir prisão cautelar, prisão preventiva de nenhum tipo. Só a justiça pode. A CPI também não pode bloquear ou reter bens, tipo, tá investigando fulano, vou bloquear os bens dele. Não pode. A CPI também não pode reter passaporte, vou pegar o passaporte da pessoa para ela não fugir. Só a justiça pode. A CPI também não pode convocar indígena não aclimatado à cultura, seja aquele indígena que está lá isolado. Nesse caso, a CPI tem que se mover até o indígena para poder pegar as informações com ele. A CPI não pode fazer busca e apreensão domiciliar, não pode invadir a casa das pessoas para poder pegar documentos, pegar computadores, pegar coisas. Somente a justiça pode autorizar isso.
A CPI não pode usar matéria de delação premiada não homologada pelo juiz. A CPI também não pode ter acesso a processos que correm em segredo de justiça. E agora vamos para o quinto e último galho da nossa árvore, que você vai limpar bem o ouvidinho para você escutar o que a CPI pode fazer e entender tudo. A CPI ela é tão poderosa que ela pode fazer mais coisas do que ela não pode fazer. As coisas que ela pode fazer são 9. Lembra que ela não podia 8, mas que ela pode fazer são 9. Que são: quebrar sigilo fiscal, bancário e telefônico. O que é isso? Sigilo bancário é entrar em contato com o Banco Central e falar, ó, eu quero as transações bancárias de fulano de tal. O registro fiscal é entrar em contato com a Receita Federal e falar, eu quero as declarações de imposto de renda de fulano de tal, o investigado. E quebrar o sigilo telefônico é entrar em contato com a empresa que a pessoa tem telefone e falar, ó, eu quero a lista das últimas ligações dela. Nesse caso, as últimas ligações vêm o número, a duração, o dia, a hora, mas não o que foi falado. Porque lembra que a CPI não pode quebrar o sigilo das comunicações, mas o sigilo telefônico ela pode. Porém, quebrar esse troço não é tão fácil assim. Primeiro, para se quebrar, tem que ter um requerimento votado pela CPI. A CPI tem que achar que vale a pena fazer isso, e para fazer isso ela tem que ter provas que digam o seguinte: fulano tem envolvimento suficiente para eu pedir essa quebra para justificar a minha investigação. Então, tem que ter uma base e tem que ter votação. Além disso, por entendimento do Supremo Tribunal Federal, só as CPIs federais e estaduais têm o direito de quebrar o sigilo. As CPIs municipais não têm. Enquanto isso ainda é muito nebuloso, porque o Supremo não decidiu exatamente que as CPIs municipais não têm. Ele está protelando isso. E tudo indica que vai decidir que não tem mesmo. Item 2. A CPI pode convocar pessoas e exigir documentos. Isso é o artigo 58, parágrafo 3º, e o artigo 50 da Constituição, e a Lei 1579 de 52 também fala isso. A CPI ela pode requerer documentos de qualquer órgão para a investigação e pode convocar pessoas para depor. Porém, lembre-se, aí entra o princípio federativo. A CPI pode convocar pessoas dentro do âmbito da esfera federal, se a CPI for federal, estadual, se for estadual, e municipal, se for municipal. Não faz sentido a CPI federal convocar pessoas do âmbito municipal, porque isso quebra o princípio federativo. E aí a gente entra num problema muito grande, porque, por exemplo, o que a gente está tendo hoje nessa CPI, querem convocar governadores. No Senado, o artigo 146 do Regimento Interno do Senado não permite isso. O princípio federativo também não permite isso. Porém, se isso for quebrado e os governadores forem convocados, nada impede do presidente da República também poder ser convocado seguindo o mesmo princípio. Porque se pode chamar um chefe do Poder Executivo Municipal e um do estadual, pode chamar o federal. Ainda dentro do poder de convocação, não é uma chamada, é uma convocação. Você tem que ir. Não tem a opção de não ir. Inclusive, a CPI pode ativar as autoridades judiciais para convocar você onde quer que você esteja dentro da área de ação da CPI. As pessoas podem ser convocadas de 2 jeitos, como testemunha ou como investigado. Como investigado, a pessoa tem o direito de ficar calado, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Já como testemunha, a pessoa fica obrigada a falar a verdade. O artigo 4º da Lei 1579, inclusive, fala que mentir na CPI dá prisão de 2 a 4 anos e multa. Então não é uma boa ideia. Além disso, mentir na CPI, você pode ser preso em flagrante. Você está cometendo um crime, ou seja, quebrando a Lei 1579, seu artigo 4º. Se estende para testemunhas, peritos e intérpretes que estejam participando da CPI. Porém, existe um entendimento que se a pessoa não pode produzir prova contra si mesmo e ela é testemunha, ela também poderia ter um habeas corpus do Supremo para impedir ela de falar, ela poder ficar em silêncio, assim como o investigado pode fazer, como o Pazuello conseguiu o habeas corpus, mas não utilizou. A terceira coisa que a CPI pode fazer é acariação.
Você já viu que ela pode convocar. Se as versões das pessoas forem diferentes, coloca as pessoas de frente uma para outra e faz uma acariação. Vê qual versão é verdadeira, quem está mentindo. É aquele que está mentindo pode sair preso da CPI. Quarto poder da CPI, prisão em flagrante. É o único caso em que a CPI pode prender alguém. Prisão em flagrante. Desacatou um senador, mentiu na CPI, a pessoa pode ser presa. Isso porque, segundo o nosso Código de Processo Penal, qualquer pessoa do povo, qualquer um, eu, você, qualquer um, pode dar voz de prisão a alguém quando você vê a pessoa cometendo um crime. Quinto poder da CPI, mover-se por todo o território de atuação. Então a CPI federal ela pode se mover por todo o território nacional, uma CPI estadual pode se mover por todo o estado e uma CPI municipal por todo o município. Lembra que eu falei a questão dos indígenas não aclimatados? É um exemplo típico. A CPI pode ir até o local onde está a pessoa com quem ela quer falar. Isso porque ela tem habilidade de mobilidade. Sexto poder da CPI. Pedir perícias de documentos. E aí, nesse caso, entra o perito também como uma testemunha quando ele faz a perícia. Sétimo poder da CPI. Pedir auditoria para os tribunais de contas, o TCU, Tribunal de Contas da União, quando for uma CPI federal, o TCE, Tribunal de Contas do Estado, quando for uma auditoria estadual, e o TCM, o Tribunal de Contas do Município, quando for uma auditoria municipal. Isso quando houver um TCM, né? Porque nem todo lugar tem TCM. Oitavo poder, requerer pessoas para auxiliar na execução da sua tarefa. Então a CPI pode requerer funcionários para poder trabalhar para ela, para que ela possa executar a tarefa dela. E nono e último poder, a CPI pode requerer busca e apreensão não domiciliar. Em empresa, escritório, teve até um caso de CPI que prendeu coisa em carro. Terminamos os poderes da CPI, mas ainda voltamos aqui nesse dedinho que é o do legal. A CPI fez o relatório foi feito pelo relator. Só colocando aqui rapidamente, depois que a CPI é feita, a votação para o presidente e para o vice-presidente. O presidente escolhe o relator. Tanto o presidente quanto o vice-presidente quanto o relator podem ser trocados ao longo da CPI. O relator é quem vai fazer o relatório, quem vai escrever as conclusões que a CPI vai chegar. A CPI vai votar o relatório e falar que aquele relatório sim reflete a realidade da investigação que foi feita. Esse relatório ele é entregue ao presidente ou à presidente da casa. O presidente ou a presidente da casa vai pegar esse relatório e encaminhar para as autoridades necessárias, porque lembra que aqui no legal, a CPI não julga, a CPI não condena, e a CPI não prende, ela investiga. Então pega o relatório e manda para as autoridades, MPU, o MPE, a polícia, ou às vezes até o próprio governo, para poder fazer uma punição administrativa. Essa autoridade que receber, segundo a Lei 10.001 de 2000, tem 30 dias para poder se manifestar e dizer: olha, eu vou investigar esse relatório por causa disso e disso, ou eu não vou investigar esse relatório por causa disso e disso. Uma vez que a investigação começou, a cada 6 meses tem que se fazer um relatório dizendo como que está essa investigação. E essa investigação ela tem prioridade sobre outras coisas, com exceção do habeas corpus, o habeas data e o mandato de segurança. Isso é bem específico. E a autoridade que não fizer isso ou tentar parar isso de qualquer forma, ela vai ser punida na forma da Lei 1579 e da Lei 10.001, penal, civil e administrativamente, o que é muita coisa. Então, relembrando, 5 dedos para prender uma CPI. A CPI tem que ser legal, ela tem que ter requisito, ela tem que ser instaurada, depois que você casa tem coisa que você não pode fazer e limpa bem o ouvidinho para você escutar o que a CPI pode fazer. A CPI pode fazer mais coisas do que ela não pode. Ela não pode 8 e ela pode 9. Então, pessoal, se você chegou até aqui, eu agradeço muito. Eu entendo que se você chegou até aqui, você é uma pessoa que tem a vontade de mudar esse país, tem a vontade de entender o que as coisas são, de entender como funciona, de não ser um joguete que fica indo e voltando. Você é uma pessoa que tem indignação e está transformando sua indignação em ação. Então eu te convido a conhecer o Projeto Nacional de Desenvolvimento. O Projeto Nacional de Desenvolvimento é um projeto para o país, para fazer o Brasil chegar a níveis socioeconômicos da Espanha em 30 anos, com início, meio e fim, dizendo de onde vem o dinheiro, quem vai pagar por isso, em quanto tempo, quais são as metas. É um projeto possível de ser feito. Esse projeto foi elaborado pelo Ciro Gomes, mas quer dizer que só o Ciro Gomes pode implementar? Não. Por isso eu te chamo para conhecer. Mesmo que você não goste do Ciro, conheça o projeto, veja que tem saída, veja que o Brasil pode melhorar, conheça isso, até mesmo para você poder adaptar e criar uma coisa melhor, porque eu acho que você pode, todos nós podemos contribuir com a melhoria do nosso país.
Eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição para você adquirir o livro. Pessoal, eu estou na minha cruzada de esclarecer o país, de ensinar política e não político para as pessoas. E quero a sua ajuda para isso. Eu compilei esse vídeo, ele demorou, teve estudo e tudo mais. Eu só peço que você dê um like nesse vídeo, compartilhe, coloque um comentário embaixo para o YouTube saber que ele é relevante. Se inscreva nesse canal para ele começar a crescer ainda mais e atingir outras pessoas. Manda esse vídeo no grupo da família, manda esse vídeo para várias pessoas para que essas pessoas tenham conhecimento. É bom que todo mundo tenha conhecimento, seja de direita, seja de esquerda, de centro, seja do que for, porque quanto mais forte for o conhecimento entre as pessoas, melhores serão os nossos governantes. Então, pessoal, me despeço de vocês e a gente se vê no próximo vídeo, quando a gente vai falar um pouco mais sobre essa tal de política.